Qual que é a programação do São Paulo para a parada da Copa do Mundo de clubes? Dias de folgas, treinamentos, vamos destrinchar um pouquinho. Falar sobre venda de Pablo Maia, que é a lateral direito do São Paulo vem recebendo consultas para ser comprado pelo mercado externo. É um jogador que... Fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Matheus Alves. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o CSKA da Rússia prepara uma oferta de 15 milhões de euros ao São Paulo para levar o meio atacante tricolor que acaba de subir da base. Seriam 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Também nessa sexta-feira surgiu a notícia de que o São Paulo já recusou a oferta. Fui checar com um dirigente tricolor super próximo ao presidente Júlio Casares. E a resposta foi: é mentira, nem teve proposta. Como o São Paulo poderia ter recusado algo que não chegou? E aí, só para completar, essa pessoa com quem conversei ainda disse, abre aspas, quem vaza essas coisas quer prejudicar o presidente do São Paulo e o Juliano Bertolucci, porque, eventualmente, se vier uma proposta e ela for menor, a torcida vai reclamar se houver a negociação. Alves tem ganhado espaço dentro do São Paulo, tem tornado um jogador mais relevante e pode ser negociado se a proposta for boa. Alves, que nessa sexta-feira, inclusive, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que está em preparação para o Mundial da categoria. Só para completar em relação ao São Paulo, tratativas para a renovação do Luca, autor do gol do empate 1-1 contra o Libertad na quarta-feira. Essas tratativas já começaram e o São Paulo tem a expectativa de uma extensão do contrato para os próximos dias, vínculo que se encerra na metade do ano que vem. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 5 estrelas. Bora falar sobre o São Paulo Futebol Clube. A programação do São Paulo para a pausa da Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo já tem um esboço da ideia que pretende fazer na competição. Vocês vão lembrar que a Copa do Mundo de Clubes acontece no meio do ano, começa no meio do ano que vem e vai até o meio de julho, melhor dizendo. E aí o São Paulo vai ter um hiato, vai ter uma pausa, quase que uma intertemporada ali para o segundo semestre. Felizmente, o São Paulo não está classificado para a competição, apenas os clubes brasileiros que estão na competição são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e também o Botafogo. E aí o São Paulo já esboça uma ideia do que pretende fazer nessa pausa. A expectativa é de, após a partida contra o Vasco, no dia 12, todos os atletas sejam liberados e terão 10 dias de folga. E aí a expectativa é de que todos se reapresentem no dia 23, que é uma segunda-feira, para fazer meio que uma espécie de intertemporada mesmo. Terão ali basicamente 20 dias até o confronto contra o Flamengo para se preparar, para fazer todas essas questões voltadas aí para a segunda parte da temporada. Durante esse período de preparação, o São Paulo vai apostar mais em jogos-treinos. A ideia não seria fazer amistosos internacionais, como alguns clubes até vão fazer, ou até sair do país para disputar jogos de pré-temporada. O São Paulo vai ficar no CT da Barra Funda, até houve uma ideia de levar todo mundo para Cotia, mas pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, essa ideia fica mais em segundo plano. A expectativa é que depois, no dia 23, depois dos 10 dias de folgas para os atletas, o elenco vai se reapresentar e aí vai direto ali para a preparação do restante da temporada e vai realizar alguns jogos, treinos. A expectativa de fato é não levar os atletas no limite, até por conta do desgaste físico que deve ter, por conta da sequência de jogos nesta temporada e depois também nos jogos que vão ter subsequentes. Então o São Paulo vai realizar ali alguns jogos, treinos com equipes que estão em divisões inferiores, equipes até paulistas, que também não demandam muito ali de trajetos muito grandes ali. Inclusive até pude conversar com uma pessoa que a expectativa até é de conversar com o Nacional, que é um clube ali próximo ali, para fazer um jogo-treino, equipes que o São Paulo já tem acostumado ali a fazer jogos-treinos, e são nesses jogos-treinos ali que o Zubeldia também gosta de fazer algumas alterações, de fazer alguns testes. Então essa será a programação do São Paulo durante a pausa da Copa do Mundo de Clubes. 10 dias de folga para os atletas assim que acabar o jogo contra o Vasco, todo mundo já está liberado, e aí todo mundo deve retornar no dia 23 de junho, e aí vai dar sequência ali para a temporada, combinado? Bora continuar trazendo mais informação, bora trazer uma informação que é triste, infelizmente, né? O técnico, a gente continuar trazendo informações do São Paulo,
Alves convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Foi anunciado, né, a convocação do Matheus Alves. O Matheus Alves ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e foi a primeira convocação dele nas categorias de base, tá? E era até um desejo dele realmente de ser convocado para a Seleção Brasileira. Até pude conversar com umas pessoas, principalmente do entorno do atleta, que ele ficou muito feliz com essa convocação. Ele vai, ali depois do confronto contra o Bahia, que vai ser no dia 31 deste mês de maio, vai ter a data FIFA. Então aí depois do jogo do Bahia, o São Paulo vai ter ali, são 11 dias, né? O jogo é no dia 31, o outro é no dia 12. Então serão 11 dias ali, sem jogos, e aí houve essa data FIFA. Aí o Matheus Alves, ele vai jogar no dia 4, 7 e 10. No dia 4, agora, é contra o Egito, depois tem o jogo contra a Arábia Saudita e depois contra a Coreia do Sul. São 3 jogos pelo Sub-20. Esses jogos vão acontecer em Cairo, no Egito. Então, o São Paulo deve contar com o Alves para o confronto contra o Bahia e vai ficar a dúvida da sua utilização para o confronto contra o Vasco. Isso porque do dia 10 tem jogo lá no Egito, até ele voltar, até ele chegar no Brasil, até a recuperação do atleta, para saber se ele tem condições contra o Vasco, é mais complicado. Até me afirmaram, olha, como é o último jogo, depois tem a folga, pode ser que ele, a depender ali da necessidade, que ele vai pro jogo, fique no banco, até possa começar jogando caso a gente tenha algum desfalque, espera que não, mas a expectativa é de não ter esse desfalque do Alves, mas vai ser toda analisada essa situação. Porque, por exemplo, vai que ele joga esses 3 jogos, os 90 minutos no Sub-20. Então, aí o São Paulo obviamente falaria, não, pera, vamos dar uma segurada até para não estourar o garoto, né? 3 jogos seguidos aí em uma semana, no dia 4, no dia 7 e no dia 10, para jogar no dia 12 de novo. Então o São Paulo vai analisar com muita cautela essa situação do Matheus Alves, mas ele foi o único convocado do São Paulo para esses amistosos lá no Sub-20. O atleta ficou super feliz, tá? Porque nas categorias de base ele nunca tinha sido convocado. E era um desejo dele, né, de já começar realmente, já nas categorias de base, a ter essa rodagem, né, como jogador de seleção brasileira. Ele, obviamente, para um futuro até não muito distante, a médio prazo, ele pretende, né, uma ida para o futebol europeu, num futebol competitivo, alinhado também com uma convocação para a seleção brasileira. E isso também é importante para o São Paulo, porque é um jogador que vai se valorizar ainda mais no mercado. Tem aí o CSKA de olho, querendo pagar aí os 100 milhões de reais do atleta e agora pode se valorizar, né? O CSKA pode, opa, agora é um jogador de seleção brasileira, um jogador que tem histórico na seleção brasileira, que acabou de ser convocado para o Sub-20 do Brasil, então é um atleta que vai se valorizar no mercado da bola depois dessa convocação. Toda sorte pro Alves aí e que ele brilhe também com a camisa da seleção Sub-20 e que volte inteiro, né? A gente está tendo aí muitos problemas com jogadores convocados do São Paulo para a seleção brasileira Sub-20 principal. A gente espera que ele volte inteiro. Voltando sem nenhuma lesão já vai ser ali uma boa para o São Paulo. Para a gente fechar o vídeo de hoje, venda de Pablo Maia. Vamos falar sobre o volante do São Paulo. A gente já vem falando há um bom tempo, até antes da entrevista do Belmonte lá para o Zona Mista do Hernan, de que o São Paulo já... Eu até já tinha conversado para vocês que com a lesão do Pablo e com a tendência dele voltar só depois do Super Mundial, só depois ali em meados ali de agosto, existia uma dificuldade muito grande de acreditar que o Pablo poderia ser uma venda. Mas desde que esse prognóstico foi adiantado, foi caindo para o retorno do Pablo e ele voltando já neste mês, várias pessoas ali do São Paulo e também do próprio entorno do jogador já acreditam que sim, que possa pintar uma venda no meio do ano. É claro que vai depender muito da proposta que for feita, dos valores que vão chegar, das condições do negócio, mas o São Paulo não descarta totalmente a venda do Pablo. Inclusive foi uma informação que o Belmonte confirmou lá em entrevista para o Hernan lá no Zona Mista do UOL. Então, se pintar uma proposta vantajosa para o São Paulo, e quando eu falo vantajosa, acho que a gente está até exagerando, uma proposta justa, que o São Paulo entenda como justa, porque o próprio clube já entende que o Pablo, obviamente, está feliz no clube, está realizando o sonho, está voltando agora,
acho que ninguém vai ficar triste se o Pablo realmente ficar nessa janela de transferências. Mas há um desejo, um sonho do jogador de fato ter essa realização de jogar no futebol europeu. Então, se chegar uma proposta que o São Paulo fala, olha, é uma proposta justa pelo Pablo e as condições são justas, pode não ser a, nossa, que venda maravilhosa, mas são valores justos, o São Paulo vai topar, até porque tem meio que um acordo de cavalheiros, tá? E quando eu falo acordo de cavalheiros, não é nada no papel, assinado, uma cláusula, mas é um acordo, ó, Pablo, chegando uma proposta vantajosa aqui pra gente, chegando uma proposta justa, a gente não vai te segurar, tá? Você tem esse sonho de ir pra Europa, já era pra você ter em 2023, a gente te segurou, era pra você ir em 2024, infelizmente teve a lesão, e aí agora, já que você tá inteiro, se chegar uma proposta, se o seu staff conseguir trazer pra gente uma proposta que de fato seja razoável, a gente vai realizar essa venda aí. Então é meio que um combinado, meio que um acordo de cavalheiros aí pra essa venda do Pablo Maia, e aí, claro, o São Paulo vai avaliar essa situação. Caso chegue essa proposta, o São Paulo vai dar uma olhada no seu plantel e provavelmente vai começar também a observar o mercado em busca de um primeiro volante. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando, a partir das 7h40 estarei ao vivo aqui pra gente trazer todas as informações do pré-jogo, juntamente com a Rádio Fute Mais, direto do estádio do Morumbi, 7h40, hein? Coloca na agenda que a gente vai estar ao vivo aqui para trazer todas as emoções de São Paulo e Grêmio. Esse esquenta, o cheiro da grama direto lá do estádio. E depois, o juiz apitou, vem para cá de novo, que a gente vai ter o nosso pós-jogo com a maior qualidade, pra gente analisar tudo que vai acontecer aí nesse confronto, que a gente espera que venham os 3 pontos. Belezinha? Bom sábado pra todo mundo. Sábado é dia de feijoada. Comeu sua feijuca? Você gosta de uma cervejinha, já tá na cervejinha aí, ou a caipirinha? Como é que tá a sua situação? Eu fui aqui no famoso hambúrguer, aqui ó, rapaz, um hambúrguer de linguiça, lá ele. Rapaz, eu que fiz, tá? Eu que fiz no pão francês. Pô, ficou show de bola, a Patora também adorou com uma batatinha frita na airfryer, rapaz do céu. Aí agora, um Netflix, relaxar, bonitinho, até a gente começar os trabalhos na hora do jogo aqui. Belezinha? Um abraço, bom sábado, bom jogo, tchau. Lateral direito do São Paulo vem recebendo consultas para ser comprado pelo mercado externo. É um jogador que é seleção brasileira sub-20 e que vem, inclusive, é um dilema, né? Pra vocês verem como é que é um efeito cascata. O São Paulo contratou o Cédric, o Igor Vinícius está lá, não está nem jogando, e usa o Ferrarese. Aí você tinha a perspectiva de subir o Mike e oportunizar mais o Felisberto. O Alan Barcelos, por sua vez, utiliza mais o Mike, que já era o titular dele, e o Felisberto tem menos oportunidade. Aí o Felisberto recebe agora a proposta para tá recebendo consulta para sair. Acaba virando um problema. Daqui a pouco a gente vai vender o Felisberto, que é um menino extremamente promissor, porque a gente não abre espaço, a gente não faz a fila andar, falando português mais coloquial, né? A gente não deixa a fila andar porque a gente não oportuniza os meninos. O menino vê todo mundo tendo oportunidade, menos ele fala, tô de saco cheio, vou meter o pé, vou embora. Mesma coisa que aconteceu com o William Gomes. Chega uma hora o cara cansa. Muita gente fala, mas ele podia ter esperado um pouco mais. Não é questão só de esperar um pouco mais. Ele não tinha visibilidade nenhuma. O sentimento dele era que o Zubeldia não gostava dele. Assim, o que a gente viu, o Lucas Ferreira, ele teve o mesmo número de jogos e oportunidades do William Gomes em, sei lá, 45 dias que o William Gomes teve um ano inteiro. Ah, mas a gente tinha mais jogador naquela época. Cara, mas eu vou repetir, na minha opinião também, o William Gomes é mais jogador, ou melhor, estava mais pronto do que o William Gomes. Vocês já imaginaram se hoje a gente tem o William Gomes e a gente tivesse vendido o Ferreirinha, por exemplo? Vamos imaginar que a gente conseguisse fazer. E a gente tivesse ficado com o William Gomes e hoje tivesse o William Gomes e o Ferreirão na outra ponta. Eu acho que a gente estaria melhor servido. Gosto do Ferreirinha, acho habilidoso, mas para mim o William Gomes é muito mais assertivo, muito mais finalizador. Ele faz mais gol que o Ferreirinha. O Ferreirinha, para mim, o gol que ele perdeu no meio da semana e os outros que ele perde, realmente, vou falar uma coisa para você. Que dificuldade que ele tem de finalizar. Vou até anotar aqui para não esquecer de publicar para vocês mais detalhes sobre essa questão do Felisberto. Para não esquecer depois, porque acabando o vídeo depois eu vou correr para fazer outras coisas de trabalho e também para publicar essas outras informações para vocês. Bom, o São Paulo tem bom encaminhamento com a renovação do Luca. Já tinha, inclusive, conversas muito avançadas antes do Luca entrar para fazer o gol, inclusive, já com a família, com o staff dele. Família de São Paulino, o próprio menino confirmou, deu mais detalhes, contou mais bastidores aí da vida dele com relação a todos os assuntos
do que ele está no São Paulo desde os 10 anos de idade, aquela história toda, o São Paulo também não vê muitas preocupações para a renovação do menino, que entrou aí no último jogo, faz 18 anos daqui a um mês, mas o São Paulo já tinha entrado em contato com ele e já tem os termos da renovação com ele. Provavelmente o São Paulo até renove com ele antes desse período, e aí só depois faz um ajuste com relação ao novo contrato para já dar um aumento para ele, já que ele já está jogando, fez até gol entre os profissionais. O Bobadilla soube ontem também, tem recebido algumas consultas para deixar o São Paulo, mas com valores abaixo daqueles que o São Paulo esperava. Então é uma situação a se observar nessa janela que se mostra quente para esse momento. O Bobadilla que perdeu bastante espaço no São Paulo. Então realmente, do jeito que ele está, como um reserva de luxo, tendo uma possibilidade de venda, e o São Paulo enxertando dinheiro para dentro e podendo abrir espaço para outros meninos, é melhor mesmo que ele saia nesse caso e abra a possibilidade, já que o São Paulo tem outros jogadores. Outro jogador que sai da Folha no meio do ano, que a gente já falou, Lisiero também, que sai do São Paulo no meio do ano. Então, falando aí sobre o Thiago Mendes, não é impossível, muita gente falou, esquece, é impossível. O próprio Belmonte comentou sobre isso. Ele falou, tem que sair alguém para abrir espaço na Folha. E aí estou explicando para vocês as nuances relacionadas a isso. Tamo junto, ótima sexta-feira para vocês, fiquem com Deus, vamos São Paulo e fui! O lateral direito Ângelo, de apenas 16 anos, integrou nesta última semana parte das atividades do dia no CT da Barra Funda em treinamento com bola voltado aos atletas titulares. O garoto, que atua pelo time sub-17 do Tricolor, foi convocado para completar atividades em outras ocasiões e tem sido elogiado pelo técnico Luiz Zubeldia. A impressão geral é de que se trata de uma boa promessa para a posição. Em abril, Ângelo esteve com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-17 na Colômbia, quando o Brasil foi campeão contra a seleção dona da casa. Ângelo foi titular em todos os jogos e na grande final fez o gol de empate de cabeça que levou a decisão para as penalidades. Atualmente o São Paulo conta com Igor Vinícius e Cédric Soares como opções para a lateral direita. Frequentemente o zagueiro Nauel Ferraresi também tem sido improvisado no setor. Todavia, Igor Vinícius não terá seu contrato renovado, o que abre espaço para Ângelo no time profissional. Vale reforçar que Zubeldia tem gostado do que já pôde ver do atleta. O garoto, que completa 17 anos só em outubro, tem contrato com o São Paulo até novembro de 2027. E aí, torcedor, você aprova mais uma joia de Cotia no profissional? Deixe a sua opinião nos comentários. E para você que chegou até aqui, clique no link abaixo e adquira o e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa, o perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais.